Olá, amigos. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos voltar àquela caminhada de Jesus vindo para Jerusalém, quando ele deixa a Galileia, tenta passar por Samaria, onde não é recebido, mas nós vamos pegar um outro momento muito interessante, muito curioso até, porque Jesus se encontra com 3 pessoas na estrada, 2 pedem para segui-lo, e uma ele convida para que o siga. E em todas tem uma lição muito interessante. Então nós vamos fazer uma leitura bem curtinha e muito cheia de informação. Diz assim o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei onde quer que vás. Está falando para Jesus. E Jesus responde: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele está respondendo para aquele indivíduo da estrada que está dizendo que vai segui-lo. E em seguida Jesus olha para alguém na estrada e diz: segue-me. E ele respondeu: primeiro, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Então, veja que interessante, ele não diz que não vai segui-lo, mas ele pede primeiro para enterrar o pai dele. E Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E prossegue a caminhada e outro surge na estrada e diz assim: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro permita despedir-me dos que estão em minha casa. Sempre tem alguma coisa para fazer. E Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ele não aceita que aquele siga. E dizendo por quê. Então nós vamos iniciar essa análise. Vou tentar fazer num programa, se não der vou fazer em 2. Faço um hoje, deixo outro para depois. Mas nós vamos tentar analisar de uma forma bastante simples, bastante coerente, para tentarmos compreender esse momento. Vamos ao primeiro. O primeiro que se dirige a Jesus na estrada dizendo: eu te seguirei, Jesus, aonde quer que vás. E Jesus diz que não tem, que as raposas têm tocas, que as aves têm ninho, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus poderia estar dizendo ali? Ele poderia estar dizendo que segui-lo significa ter que se desvincular de tudo que é material, porque ele, Jesus, não tem nada ligado às coisas da terra, nem lugar, segundo ele diz aqui, nem um pouso para dormir. Tanto que Jesus dormia na casa de Simão Pedro, dormia nos caminhos, né, nas casas onde era hospedado. Então ele já está dizendo que segui-lo significa privar-se. Então não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus significa se libertar do apego às coisas materiais. Nós sabemos que raríssimos espíritos que viveram na Terra, que aqui se encarnaram, conseguiram dar esse exemplo de desprendimento. Talvez o maior exemplo tenha sido Francisco de Assis, que ficou conhecido exatamente por seu desprendimento. O pobrezinho de Assis. Quer dizer, ele se desvinculou de tudo que era posse e foi viver a pobreza absoluta. O que é raro no nosso mundo e não é o que Jesus provavelmente esteja propondo. Há muitos anos atrás, esteve na nossa região o médium, orador espírita Divaldo Pereira Franco, fazendo uma palestra aqui no Harmonias Tênis Clube, em Cambé, e o seu Hugo, nosso dirigente na época, pediu que eu coordenasse toda aquela conferência. E eu tive alguns momentos ao lado de Divaldo e que pudemos conversar um pouco ali. E eu vou recordar um assunto que nós tratamos ali, que já virou uma reflexão aqui, mas que não é o tema de hoje. Mas muito interessante para esse momento. Divaldo me disse assim, em determinado momento, estávamos à mesa, sem nenhum compromisso, sem ninguém ali por perto, e ele falou assim para mim: há algum tempo eu recebi uma mensagem de Humberto de Campos. Ele conta que entrevistou no mundo espiritual o poverelho de Assis, o pobrezinho de Assis. E que ele ficou muito curioso em perguntar para Francisco de Assis: se você hoje, Francisco, voltasse à Terra, você pregaria de novo a pobreza absoluta como fez? E teria nessa mensagem, que está registrada em algum dos livros de Divaldo, psicografados,
teria registrado então a resposta de Francisco de Assis. Humberto de Campos diz que ele disse o seguinte: eu não pregaria hoje a pobreza absoluta, porque o mundo evoluiu muito e tem muitos recursos que nós podemos usar para a divulgação do Evangelho de Jesus. E o meu trabalho é a divulgação do Evangelho, tanto na sua teoria, principalmente na sua prática. Campo de serviço no mundo não falta. O que eu pregaria seria o despojamento. Eu poderia usar tudo que a terra tem de bom para oferecer, no que diz respeito à pregação, no que diz respeito à evangelização do mundo, no que diz respeito à prática da caridade, sem precisar ter posses, sem precisar ser dono de nada. Eu pregaria o usar sem ter, o despojamento. Então é interessante essa lição para nós, porque quando lá naquele momento Jesus está dizendo àquela pessoa que está propondo segui-lo, que ele vai ter que aprender a se despojar, ele já está falando para o futuro, já está falando lá à frente. Por que então que Francisco de Assis teria vindo com tanta intensidade pregar a pobreza? Porque ele veio no século XII, XIII, no momento em que a igreja, que deveria estar representando a pobreza, a simplicidade, a humildade do Cristo, estava vivendo na sua mais exaltada luxúria. Então era necessário que Francisco viesse mostrar que o caminho que Jesus propôs não era aquele. Era o caminho da humildade, da singeleza, não da pobreza, mas da humildade principalmente. E para isso ele usou a pobreza absoluta naquela época. E hoje, segundo a mensagem de Humberto de Campos, ele proporia o despojamento, usar sem ter. Na próxima reflexão nós vamos tratar do momento em que Jesus convida a outra pessoa para segui-lo.